Faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 21. E a tradução que nós lemos, deixa eu ver aqui agora, é na Nova Almeida Atualizada. Deixa eu fazer só isso aqui, para que todos possam acompanhar também aqui na tela. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 6 ao 21. Amém. O texto sagrado assim está registrado: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Queridos, o tema da mensagem de hoje é restaurados pela verdade. Vamos repetir? Restaurados pela verdade. O texto que nós acabamos de ler, ele representa a oração do Senhor Jesus antes do martírio, antes dele ser preso e antes de cumprir o propósito para o qual nasceu. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus
que nasceu para morrer e ressuscitou para que tenhamos a vida eterna. E nesse momento, depois, a partir de João capítulo 13, Jesus se reúne com os seus discípulos e passa aquela quinta-feira depois da ceia, ministrando uma série de sermões. Tudo para que os discípulos pudessem entender o propósito de Deus e o que aconteceria horas depois, até que chegasse o seu martírio. Essa é chamada e conhecida como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. A oração que ele faz ao Pai em nosso favor, em favor daqueles que creem. E nós vamos entender um pouquinho esse cenário, contexto bíblico que foi escrito. Quanto à autoria do que acabamos de ler, não há qualquer dúvida, tá? que o Evangelho de João, o texto do Evangelho de João, né, foi escrito pelo apóstolo João, aquele a quem o Senhor mais amava, ou muito amava. E nós vamos perceber que toda vez que João ele precisava citar ou se citar nos textos, ele usava essa referência a quem Jesus muito amava. Se nós não entendermos, não conhecermos a história de João, né, talvez a gente fosse achar que João estivesse sendo soberbo, brincando, como se assim, Jesus ama todos, mas por que ele diz que Jesus mais amava? Há uma teoria que é muito importante, que para mim faz todo sentido, que João tinha não só visto, mas entendido o que Jesus fez com a mulher que os homens queriam repelir quando ela quis passar o perfume, né, a unção no seu pé e enxugar com seus cabelos. Porque aqueles homens viram que a mulher era uma pecadora e não quiseram criticar por que ela estava fazendo aquilo. E Jesus disse que quem muito perdoa, muito será perdoado. Quem pouco perdoa, pouco será perdoado. Quem muito perdoa, ama muito. Quem pouco perdoa, ama pouco. Porque quem não perdoa, não ama. E não ama porque não faz a vontade do Pai. E é esse o entendimento de João. Nós não sabemos como que Jesus, né, qual foi a história de pecado de João. Mas é possível compreender no seu texto e na sua forma de olhar para Jesus e de se tornar íntimo de Jesus, a expressão de gratidão que João tinha, porque Jesus o perdoou. E se ele tinha muito pecado, e assim se considerava assim muito, o perdão que o Senhor deu também foi grande. E é por isso que ele se sentia como aquele que era o mais amado. Não para o seu orgulho, mas porque o Senhor Jesus foi o único que lhe estendeu a mão e lhe tirou das profundezas do pecado. E é assim que Jesus amava. E é assim que ele se referenciava como o mais amado, o muito amado, porque certamente foi muito perdoado e ficou grato por isso. João, quando retrata a pessoa de Jesus e a história de Jesus, ele tem um compromisso enorme de mostrar a segurança de um Deus, o amor de um Deus e a fidelidade desse Deus em cumprir todos os propósitos do Pai, do Filho do Homem, cumprir todos os propósitos do Pai, para que nós pudéssemos entender esse amor. Imagina se alguém chegasse agora para você e falasse assim: olha, tem um cara aí que foi morrer por você, disse que está tudo resolvido, está tudo safo, né? Já morreu e está tudo certo. E você vai dizer assim: mas quem é esse cara? Alguns vão dizer: tem maluco para tudo, né? Que pessoa é essa que vai lá e diz que está consumado e que está resolvido? Eu nem o conheço. Jesus não poderia vir ao mundo
e ir direto para a cruz sem falar conosco, sem deixar a sua mensagem. Porque talvez seria dessa maneira que a gente ia entender o seu ato. Não enxergaríamos como um ato de amor, enxergaríamos como um ato de loucura. Mas também, Jesus veio, sentou, comeu, dormiu, operou seus milagres, nos ensinou, se irritou, né? Passou porque Ele é homem, 100% homem, 100% Deus. E não poderia ser diferente. Ele não poderia desfrutar aqui da nossa comunhão e virar para o Pai e dizer assim: Pai, olha só, já abracei, já beijei, já falei tudo que eles precisam saber. Agora, ó, cruz não. Cruz não. Já está tudo resolvido, já entenderam a mensagem, mas cruz não. Porque sem a cruz, nós não entenderíamos o que é ser aperfeiçoado pelo sofrimento. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, Ele se permitiu padecer sofrimentos para que eu e você entendêssemos a profundidade desse amor. Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, ele deixa claro que o autor da nossa salvação aperfeiçoou-se por meio do sofrimento. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Jesus é o único que sabe exatamente o que eu sinto. Ele é o único que sabe exatamente o que é angústia, o que é dor, o que é ser abandonado, o que é ficar sozinho, o que é padecer sofrimento. Nenhuma entidade, nenhum Deus estranho encarnou e sabe o que é sofrimento. Tanto que as entidades, quando aqueles que vão buscá-la, ele precisa que ela lhes diga o que quer, porque ele não consegue ler o pensamento, ele consegue sim enganar, fazer mentiras, dar algumas coisas, criar ilusões para atender o anseio do seu coração, mas só quem sabe exatamente o que eu preciso, só quem sabe, quem tem o remédio certo, na dose certa, é Jesus Cristo, porque Ele é o único que sabe exatamente do que eu preciso. E mais, você poderia ter uma dúvida assim: mas Jesus não sabe o que eu penso? Não sabe o que eu preciso? Lógico que sabe. Então por que Ele não me dá logo? Porque Ele mandou orar. Mas como que um Deus já sabe o que eu penso, sabe o que eu preciso? Precisa que eu fale. Ele não precisa que você fale para que Ele te ouça. Ele precisa que você fale por causa da chave, de uma das chaves do reino dos céus, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor sabe, o Senhor não pode ser enganado. Nada acontece sem que o Senhor possa ser pego de surpresa. Mas Ele, quando Ele te manda pedir, é porque Ele quer saber se você tem a fé. Se você tem a fé. A fé no Deus certo, no único Deus, o Salvador. João, quando retrata a oração de Jesus, ele está trazendo assim coisas importantes que nós vamos tentar esclarecer e trazer a mensagem de Deus para o coração dos irmãos hoje. Queridos, o propósito desse texto lido é que o principal objetivo de João é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, que cumpriu, que veio, nasceu, morreu e ressuscitou para nos salvar, que Ele está com o corpo glorificado ao lado de Deus Pai, Ele está nos céus, Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o eterno e é também o Todo-Poderoso, Ele é igual ao Pai, Ele e o Pai são um, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer e nos salvar,
o resgate, que é a redenção da separação eterna, que seria a consequência do pecado na morte eterna, reservado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que negarem o Cristo. Queridos, o trecho lido de João 17, de 6 a 21, também traz um entendimento importante sobre o Evangelho, porque nos ajuda a saber que Jesus diz que está indo para a cruz. Ele está indo cumprir o propósito. Hoje pela manhã, quando nós pregamos sobre a confissão salvadora, nós lembramos do que Jesus falou aos seus discípulos em João 6,38. Vamos lembrar? Abram, por favor, João 6,38. Porque Jesus estava muito consciente, e por isso que ele precisava preparar os discípulos, mas ele estava muito consciente. E João 6,38, o Senhor Jesus diz aos discípulos assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, Jesus tinha arbítrio. O arbítrio é a vontade. Mas Jesus não veio para usar livremente o seu arbítrio, como ele pudesse fazer algo que o Pai não mandou. A fidelidade e a diferença com o primeiro Adão do Éden é que Adão tinha a ordem e o decreto de Deus sobre o que ele deveria fazer, mas ele usou do seu arbítrio para fazer o que era contrário à vontade do Pai. Jesus não é o segundo Adão por uma metáfora. Ele é o segundo Adão porque ele veio cumprir aquilo, nos mostrar aquilo que nós e os primeiros pais deveriam ter feito desde o princípio. Entender que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita e é um decreto. E não volta atrás. Deus não erra. Então Jesus não poderia sentar com os discípulos e os discípulos falaram assim: não vai para a cruz não. Porque aquele que tentou Pedro, Jesus repreendeu como arreda Satanás. Porque Pedro, mesmo sendo discípulo, não entendeu que o Messias, o Filho do Homem, veio para cumprir a vontade do Pai e a cruz era necessária. É nesse ponto, nessa perspectiva, que nós precisamos entender quem é o nosso Deus que está vivo. E o que ele quis comunicar ao Pai nessa oração. Primeiro ponto desse sermão é que Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos. E esse é um princípio pelo qual nós devemos orar. Se Jesus orou, se o nosso Deus, se nós seguimos a Jesus, e Jesus veio a este mundo, não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, por que eu quero fazer a minha própria vontade? Por que eu resisto a Deus querendo fazer a minha própria vontade? Se aquele que digo que a quem sigo deu o primeiro e determinante exemplo, eu desci do céu não para fazer a minha própria, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso desse Cristo e conhecer a vontade do Pai nessa Escritura
para aqui na terra, como cidadão do reino dos céus, porque o Senhor Jesus já marca que nós não somos desse mundo. Nossa pátria é celestial. O Senhor nos trouxe essa vida com existência, com um propósito, para glorificar a Deus, porque o fim principal e proveitoso para a existência do homem é amar, glorificar e bendizer a Deus. Todo ser humano foi criado por Deus para amar, glorificar e bendizer a Deus. E não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que está no céu. Então eu preciso da palavra para conhecer qual é o propósito de Deus para a minha vida. Todo cristão precisa de Jesus para responder essa pergunta. Eu preciso, porque se eu não me preocupar em responder essa pergunta, eu vou fazer aquilo que Deus não queria que os filhos de Deus fizessem. Por isso que mandou contar a história do deserto, contar a história do Egito, porque se nós não soubermos o propósito de Deus, não precisa nem o diabo entrar. Nós mesmos somos capazes de voltar para a miséria da escravidão e para os devaneios de uma vida sem propósito. É andar cativo ou andar perdido. Em Lucas 19:10, Jesus ensina aos seus discípulos que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo me guiando, o homem anda perdido. Ele vai andar nos anseios da sua própria vontade e vai pagar um alto preço por ela, sabendo também que pode levar a outros a pagar preços maiores. Então, Jesus orou ao Pai, e essa oração de Jesus, teologicamente, ela é dividida em 3 partes. O texto começa, de fato, no versículo 1, nós começamos a ler do 6, mas o versículo 1 mostra que Jesus ora ao Pai pela sua hora. Ele está falando com Deus que é chegada a hora, e isso vai do versículo 1 ao versículo 5. A segunda parte é que Jesus clama e ora ao Pai pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele, reconhecendo que foi Deus quem os deu. Foi Deus quem os deu. E nós lemos o texto de João 6,38, mas Jesus está reportando o versículo 37 e o 44, repetindo na sua oração. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, e cada um tem um momento, uma circunstância que é peculiar do Espírito Santo, nós, com a visão de novo nascimento, a visão de um bebê espiritual, tudo que nós vamos lembrar é daquele momento que o Senhor falou comigo, eu chorei, dobrei joelho, aconteceu alguma coisa, veio uma pessoa me chamar. Então você viveu a experiência de fato, e ali o Senhor te chama a viver uma nova vida, te chama a se arrepender. Você se vê como um pecador, se arrepende, pede perdão, e o Senhor te ergue e te mostra um novo caminho, que é Ele mesmo o caminho. Você viveu aquilo tudo, mas ali você viveu o novo nascimento. Depois que nós nascemos, nós precisamos crescer, desenvolver. E o crescimento espiritual, depois que nós fomos justificados por Deus e perdoado o nosso pecado, agora eu preciso de um caminho, e esse caminho é chamado de santidade, santificação. É um caminho que agora eu vou aprender a fazer a vontade do Pai, aprender com Cristo, que é o caminho, a entender a vontade do Pai. E os discípulos
que conviviam com Jesus, que estavam recebendo os ensinamentos desde o início, por 3 anos. A natureza humana, ela consegue obscurecer algumas verdades. Mesmo andando, comendo com Jesus, os discípulos já não conseguiam entender algumas palavras do próprio Mestre. Tanto que é muito lindo, depois que Jesus ressuscita e aparece para eles, o próprio Jesus mostra o quanto nós precisamos dele para poder entender o seu chamado. Vamos ver em Lucas 24, né? Lucas 24, 44, é o momento que Jesus já ressuscitou e aparece para os seus discípulos. E vamos ver como Jesus trabalha isso, o que Jesus faz com os seus discípulos, porque depois que Jesus foi preso, os discípulos tiveram medo, fugiram, negaram, ou seja, mesmo visto milagres, mesmo comido de pão multiplicado, mesmo vendo uma série, eles se tornaram medrosos, frouxos. Quando Jesus ressuscita e aparece para eles e os encontra, agora o Senhor vai mudar a chave. Veja o que o Senhor Jesus faz. Versículo 44 de Lucas 24. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja o 45. Então, lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, que foi a descida do Espírito Santo. Mesmo tendo convivido com Jesus, mesmo visto tudo que Jesus tinha feito de milagre, os discípulos ainda tiveram medo. Mas quando Jesus ressuscita e aparece para eles, lhes confirma que era necessário que eles não só vissem, mas passassem por aquilo. E o próprio Jesus lhes abre o entendimento. Agora eles começam a compreender toda a história. É como se caísse as escamas dos olhos, soltasse o tampão dos ouvidos. Agora, Senhor, eu entendi. Você já passou por isso? Você já teve aquela experiência de você ler 10 vezes o mesmo versículo e vai entender no 51º? Né? Porque Deus tem tempo para nos liberar o entendimento, mas Ele não faz isso por acaso. É para que você se firme, para que você creia, para que você avance, para que você realize mais, porque agora os discípulos se tornam ousados. Eles obedecem a Jesus. Jesus fica 40 dias com ele. E agora, quando aparece, manda eles ficarem no lugar, no cenáculo, esperando. E eles ficam mais 10 dias. E no 10º, que é o 50º dia, no Pentecostes, o Espírito Santo desce. E a igreja do Senhor começa. E os discípulos estão ousados, cada vez mais, orando mais e pregando mais a palavra. Porque eles entenderam que não há nada mais precioso nessa vida do que cuidar dela nos pés de Jesus. É aquela coisa que nós falamos hoje: esse mundo está perdido. Está mesmo, mas a minha família não.
Ah, esses jovens estão meio malucos, estão perdidos. Tem muito jovem maluco, perdido, mas os meus filhos não. Porque o Senhor me deu a sua palavra para guardar a minha família, para cumprir o meu papel, cumprir os meus propósitos, para glorificar o seu nome. Deus escolheu a família para que Ele habitasse no meio dela. Por isso que o diabo trabalha para dividir a família, para dividir a igreja, porque um reino dividido, o Senhor já tinha dito, não vai subsistir. Satanás brama por dividir, para conquistar, e não se engane, ele não vai parar de destruir se ele conseguir destruir a família. Ele não vai falar assim, já dividi aquela família, tá bom. Não. Ele vai lá nos filhos. Ele não vai querer sair do domínio daquela família. Por isso que nós não podemos subestimar e devemos crer na palavra, porque quem está em Cristo, maligno, não toca. Nós vamos passar por aflições, mas ninguém vai comer da mão do maligno. Nós vamos comer da mão do Senhor. E a terceira parte, Jesus clama ao Pai pelos cristãos que ainda viriam a crer, que era por nós, irmãos, que ainda viriam a crer. Jesus, antes da concretização da sua dor, Ele ora por nós. 2025 anos à frente, Ele estava orando por nós, por aqueles que viriam a crer. O trecho bíblico lido refere-se ao segundo momento, que nós lemos do versículo 6 ao versículo 21, onde Jesus estava tratando com os discípulos, porque é assim que Ele quer tratar com você hoje. A oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir e conhecer o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Jesus, momentos antes da sua prisão, dirige-se a Deus nessa oração para um ensino público sobre a forma cuja qual Ele deseja que vivamos na terra, até a morte ou até a sua segunda vinda. Sempre que os cristãos ignoram a palavra de Deus, eles fomentam divisões no seio da igreja, reduzem o seu testemunho, permite divisão dentro do lar, permite que as suas atitudes sejam semelhantes à de um incrédulo e também cheio de desobediência. Mas a palavra de Deus é a verdade e é o único remédio para unificar a igreja de Cristo sobre a terra, para unificar a família, para trazer de volta a família, para restaurar os relacionamentos. É pela palavra, é pelo testemunho, é por meio da fé, porque são com atitudes e palavras que nós demonstramos o amor de Deus. Vou abrir um parêntese aqui, né? Vou abrir um parêntese aqui para a gente entender por que o amor de Jesus, ele precisava ser expresso em atos e palavras. Vamos pegar aqui uma cena, né, que infelizmente é muito comum, talvez você já tenha visto. O marido, a mulher a esposa vira para o marido e diz assim: amor, você me ama? Aí o marido olha para ela e diz assim: claro que te amo, mulher, para estar casado contigo esse tempo todo. Pergunto, qual das mulheres aqui gostariam ou recebem essa palavra como elogio? Alguém? Alguém? Glória a Deus que não. Glória a Deus que não. Por quê? Essa é uma resposta muito triste. É como se fosse uma carga, um peso. Mas por que ela perguntou? Há pessoas
que se conduzem nas relações como se fizesse assim, ó: eu faço tudo por ela, só não preciso dizer que amo. Mas eu faço tudo, eu ajudo, eu carrego, eu faço isso, eu cuido, mas não preciso dizer que amo. Do outro lado, há pessoas que dizem assim: você é a mulher da minha vida, você é tudo para mim. Mas a esposa fica doente, ele não dá uma ligação, ele não pergunta se ela quer tomar um remédio. Aí a esposa fica assim: como que ele diz que é maluco por mim, que é louco por mim, mas nem me olha, nem se incomodou? Então aquela palavra soou falso. E a primeira soou carência. Faz tudo por mim, mas não diz. Só que eu preciso saber, eu preciso ouvir. Porque Jesus, se ele viesse só de palavras sem cruz, a vontade do Pai não ia se cumprir. E se viesse direto para a cruz sem palavra, eu ia achar: esse cara é um louco. Mas, irmão Marcelo, eu tenho que falar para minha esposa, para o meu marido, todo dia que eu amo. Todo dia, assim como você bebe água, assim como você tem necessidade todos os dias, ir ao banheiro, você tem que falar todo dia, porque isso é um vinho novo, é um refrigério, todo dia. Porque eu não conseguiria entender Jesus sem as palavras, e eu não conseguiria compreender o amor sem a atitude. Se eu faço, mas não falo, eu gero carência. Se eu falo e não faço, sou falso. Se eu não falar para o meu filho, para minha filha, que eu amo, e não demonstrar esse amor, inclusive por meio das correções, o mundo vai abraçar, o mundo vai falar o que ele precisa, ele vai se derreter por qualquer um que diz: oi, você é lindo, porque ele nunca ouviu isso. Esse não seremos nós, o mundo não vai abraçar o meu filho por eu ter deixado de fazer algo que Deus fez por mim. Deus me conhece pelo nome. O Senhor teve atitude de amor para comigo. O Senhor me deixou palavra. Então eu preciso aprender a amar. E o verdadeiro amor que Jesus nos ensina, ele é composto de atos e palavras. Eu preciso fazer e eu preciso falar. Todo dia. Há muitas análises sobre os nossos primeiros pais no Gênesis. Deus sempre fez tudo certo, cria o homem, depois cria a mulher e conduz a mulher ao homem, e eles se tornam uma só carne. Mas onde é que a mulher estava, que ela foi sem o seu marido? E por que quando ela pensa em fazer algo que o marido já tinha comunicado a ela, que era a vontade do pai que não fizesse, por que ele não disse assim, ó: não, você vai fazer, eu não vou fazer, você vai se explicar com o Criador, mas eu não vou fazer? Por que nós damos espaço nas nossas relações para Satanás entrar? Por que eu não me posiciono por meio da palavra para que Satanás não contamine? Os irmãos estão compreendendo? Se eu não abraçar o meu filho, se eu não beijar o meu filho, se eu não der a instrução como o pai mandou, de inculcar e ensinar o meu filho a amar a Deus, nós vamos sofrer algumas coisas que são muito tristes. Imagina como uma família pode criar por 18, 19, 20 anos um filho perto de si e perdê-lo em uma semana para a faculdade. Uma semana para a faculdade. Basta um professor
eloquente, influente, e toma a cabeça dos nossos filhos como se nada nela tivesse. Quem falhou? Os irmãos estão compreendendo? Quem falhou? Porque a palavra já existia e a atitude já foi ordenada. O que houve? Por que eu dei espaço? Como eu posso perder em uma semana um trabalho de 20 anos? É porque não é só dar a comida, não é só cuidar, não é só dar o remédio, não é só levar na escola. Deus não nos chamou para fazer ninguém feliz. O Senhor não chamou para eu fazer meu marido feliz, para fazer minha esposa feliz, para fazer o meu filho feliz. A ordem do Senhor é bem clara, é para amar. Amar. O voto que nós fizemos no matrimônio é de eu prometo amar. A ordem de Deus é de amar os filhos. Se o filho for amado com o amor que o Senhor nos ensina, que nele vai ter momentos felizes e vai ter momentos de dureza, de chamar a atenção, de correção, o resultado disso é que o filho vai se sentir feliz pelo cuidado. Mas o teu compromisso não é de dar tudo o que ele precisa, mas de ensinar tudo o que ele precisa aprender para ser um homem e uma mulher de Deus. E nisso vai ter cajado, vai ter castigo. Às vezes a gente vê aqueles memes, das pessoas lembrando do chinelo da mãe voando. O que significa o chinelo da mãe voando? É que a justiça vai te encontrar. É melhor ser corrigido por Deus do que ser corrigido no mundo, nas mãos de Satanás. É melhor ser corrigido pelo amor de uma mãe, amor de um pai, do que ser corrigido no mundo por um estranho sem amor. Os irmãos estão compreendendo? O Senhor Jesus nos ajuda a refletir sobre esses pontos, porque a vontade do Pai já tinha sido anunciada e os discípulos não entenderam. Acharam que poderiam olhar para Jesus como se um colega fosse, e não como um Senhor a quem ele deve prestar obediência e prestar contas. Eu não posso perder a minha família para aquilo que o Senhor já me deu o remédio. E assim, queridos, a boa nova é que Jesus é a direção dada pelo Deus Pai aos seus discípulos, que fazem parte de um grupo de pessoas que ouviram e ouvem a sua voz, entram pela porta estreita e comprovam com o seu modo de agir e estilo de vida o seu pertencimento a Jesus, crendo e obedecendo a palavra de Deus em tudo por causa de Cristo, restaurados pela palavra, restaurados pela palavra. A palavra é a única ferramenta que me traz de volta ao centro da vontade de Deus. Eu preciso de Deus para ouvir a palavra. Eu preciso de Deus para entender que Ele me deu o entendimento da sua palavra. Eu preciso que o Senhor me tire a escama dos olhos e não faça com que eu veja a minha vida como mais importante ou prioridade acima do Evangelho. Porque é justamente no Evangelho que a minha família vai ter vida. É por causa do Evangelho que Satanás não vai escravizar nossos filhos, nem dividir nossas casas. É por causa do Evangelho que nós vamos entender que apesar do morrer é lucro, mas nós não vamos pedir para morrer, porque Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Então é desconexo alguém que conheceu a vida pedir a morte. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso sim responder a pergunta:
Qual é o propósito de Deus para a minha vida? É a palavra que restaura o plano de Deus na minha vida. Quem vê a Jesus vê o Pai, e o faz por meio do Espírito Santo. Quem ama Jesus ama o Pai, e o faz por meio do Espírito Santo. Quem segue a Jesus segue o Pai, e o faz por meio do Espírito Santo, que é o Consolador, que habita em nós. Trabalhei com eles aqui na EBD do dia de hoje, às 18 horas. Todos aqui estão convidados na próxima semana, a partir das 18 horas, a EBD com culto de 18 às 18h50 e a EBD e o culto começando às 19. E nós lembramos do que Jesus nos ensina. Nós falamos de João 14:23, onde Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Guardar a palavra é uma expressão de amor a Deus. Botar a palavra em prática é uma expressão de amor a Deus. Obedecer a palavra é a certeza que o Espírito Santo está comigo. E não só comigo, Ele está em mim. Ele faz morada. Porém, Jesus também é clássico e objetivo e direto. No versículo 24: quem não me ama, não guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, Jesus dizendo, mas do Pai, que me enviou. Ouvir a palavra, dar crédito à palavra e colocar a palavra em prática é prova de amor a Deus. Amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus é a certeza do pertencimento de um Deus soberano, que está acima de tudo que nós enxergamos. Mas é um Deus que tem propósitos e me chama, e que não nos deixou órfãos. O Senhor ascendeu aos céus, mas desceu o Espírito Santo, que é Deus, e habita em nós. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pela palavra. Há 3 ensinos que o Senhor nos deixa nessa oração, só nessa segunda parte. O primeiro é que Deus separa o povo por meio da sua palavra. Quando nós remetemos a João 6 e lemos o versículo 37, o Senhor Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. No versículo 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. O que significa isso? Queridos, lembra do encontro que nós tivemos? Realmente você teve aquele encontro. Ou quem não teve, terá um encontro que vai te dar a certeza da presença do teu Salvador. A questão ali, o Senhor te chama, te faz reconhecer que é pecador, que estava separado dele, e você se arrepende e ele te perdoa, te justifica. Só que agora eu preciso aprender a viver, porque eu só nasci de novo. Sou um bebê espiritual. Agora eu preciso crescer na fé. E o crescimento tem uma estrada chamada Jesus, que é o caminho, para que possamos aprender pela palavra a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ele é ponto crítico na relação com a igreja hoje. Porque a igreja tem se desviado da vontade do Pai para fazer a sua própria vontade. E essa não é a vontade de Deus.
Deus não nos chamou para fazermos parte de uma igreja da porta larga, como Jesus ensina que existe a porta larga em Mateus 7,13. Mas Ele nos orienta que nós fomos chamados para sermos a igreja da porta estreita, ou seja, porque não é mais a minha maneira de interpretar o Evangelho, não é mais a minha maneira, é o que Deus quis dizer nesse texto. Já não é mais a forma como eu entendo, que eu escolho como eu vou seguir a Jesus, e posso dizer, não, vou com calma. Não existe calma. O cristão não melhora, ele se converte. Exemplificamos hoje pela manhã que o cristão às vezes se posiciona assim, o que é melhorar? Quando você está doente, você toma um remédio e alguém pergunta assim, você está melhor? Aí você, mas ainda estou com uma dorzinha, ainda estou me sentindo fraco. Nessa perspectiva, você está melhorando, não está curado. Mas no reino espiritual não é assim. O pecado, ele precisa ser deixado. Eu me converto e luto contra mim mesmo para obedecer ao Pai. O cristão não foi chamado para melhorar, como dissesse assim, Jesus, vai andando que depois eu te sigo. O chamado é agora. É agora. O cristão, ele se converte. Cada palavra transforma a sua vida. Não há nenhum sentido para a vida cristã, uma vida com a síndrome de Gabriela, como se dissesse assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Queridos, conquanto a síndrome de Gabriela exista no mundo profano, isso não é uma recomendação bíblica, porque é impossível alguém que encontre Jesus e saia da mesma forma, sendo convertido. Justamente Jesus veio para quebrar toda a celeuma, toda a dificuldade de entendimento sobre o que é transformação. Porque Jesus deixa claro no texto bíblico que nós não somos deste mundo, porque Ele também não é do mundo. Então eu não posso ser uma espécie de Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Por quê? Porque esse é um modelo de quem não é o servo de Deus. O cristão tem lado, e o lado é o de Cristo. Jesus não veio para pé na igreja e pé no mundo. Jesus veio fazer a vontade do Pai e não a própria vontade. Então, aquilo que separa o servo fiel do incrédulo ou do infiel é a palavra. É a palavra de Deus. E veja como isso é tão importante para os nossos dias. Porque hoje o que as pessoas têm procurado deixar é o estudo da palavra. Elas querem cantar, fazer eventos, dançar, menos estudar a palavra. Elas querem entreter. Tudo isso tem o seu lugar, tá? Tudo isso tem o seu lugar, desde que exalte o Senhor pela palavra. E como recomendação final daquilo que Jesus nos trouxe na oração sacerdotal, vejamos o versículo 9, Jesus orando ao Pai dizendo assim, melhor, vou pegar do 7 até o 9, diz assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Por quem que Jesus está orando? Por aqueles que receberam e deram crédito à palavra. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo.
mas por aqueles que me deste. Um dia você achou que você aceitou Jesus, e na sua atitude, verdadeiramente você fez esse passo, só que você só estava nascendo espiritualmente, nascendo para a vida. Quando você começa a crescer, você aprende que foi Deus Pai que te fez olhar para Jesus e Jesus te recebeu. E Ele fez uma promessa de te ressuscitar no último dia. Quando eu nasci de novo, eu tinha a visão de bebê, mas quando eu cresço na palavra, eu tenho a maturidade espiritual que vem por meio da fé. Eu creio naquele Deus que já me conhecia antes da fundação do mundo e que já me consagrou no ventre da minha mãe, independente se ela era cristã ou não. Porque é assim que Deus disse em Jeremias 1,5, ensinando a Jeremias quão Ele é Deus soberano e que conhece os seus. E assim Jesus nos traz nesse conforto. Ele não está orando por aqueles que não dão crédito à palavra. Eles estão orando por aqueles que vão amar a palavra e aos quais sobre este Ele vai fazer morada. Essa segunda parte é para que você entenda que o Senhor te conhece bem. Talvez você não se conheça. Talvez você ainda não tenha entendido os propósitos de Deus para a sua vida. Você não tenha se preocupado em responder essa pergunta tão importante, mas que sem a palavra não tem como chegar à resposta certa. E é pela palavra que nós amadurecemos espiritualmente, porque em João 17:17 Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, crer no Senhor Jesus, amar a palavra, é a condição sine qua non para viver a vontade de Deus aqui na terra. Não há o que se comparar. Veja o alerta do Senhor Jesus em Mateus 7:21, que o Senhor nos faça lembrar, porque é assim que seu Espírito vai fazer, né? Quando nós precisamos lembrar da vontade do Pai. Olha, quem Jesus disse que vai entrar no reino? Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Não é pelo que eu falo, é como eu ajo. O cristão não melhora, ele se converte. Ele passa a ter atos e palavras. Atos e palavras, que vai trazendo a semelhança com o seu Pai, que está nos céus. Atos e palavras. Não é por palavras que vão se conhecer os verdadeiros cristãos. É por atos e palavras. Atos e palavras. 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, porque vocês vão ver pessoas falando em nome de Jesus. E vão ver pessoas ouvindo essas palavras e se convertendo. Mas hoje, quero trazer aqui, abrindo mais um parênteses, né? Às vezes nós lidamos, conversando com muitas pessoas, e eu falava hoje assim, hoje eu tenho brincado com alguns irmãos assim, ó, quando o irmão fala alguma coisa que seria da contrariedade, que não seria recomendado, eu vou falar para ele assim, ó: eu não vou te dizer que eu não vou te perdoar, porque se eu fizer isso, é capaz de você ir para o céu e eu para o inferno, porque quem não perdoa, não será perdoado. Mas eu vou claramente dizer que essa não é a vontade do Pai. Essa não é a vontade do Pai, que você haja assim. Essa não é. Porque haverão pessoas que vão falar da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Eles têm a palavra, mas não têm a atitude. E é a atitude que confirma a fé. A tradução de Tiago 2:24, na tradução da King James atualizada, na minha opinião, é a melhor. Que ele fala de Abraão
e fala que são pelas ações que as atitudes de Abraão foram creditadas para a justiça, e não por dizer que crê. Aquele ato de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão não ficou assim, mas para onde eu vou, Senhor? Para a direita ou para a esquerda? Vai ter o que comer lá? Vai ter coisa boa para mim? Se eu for lá eu vou conseguir trabalho? Se eu for lá eu vou conseguir isso? Abraão não barganhou com Deus, não pediu créditos e segurança. Ele não perguntou se era para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Ele pegou as coisas e saiu. No caminho o Senhor disse, para cá, para lá, para lá. É a mesma forma que o Senhor nos chama hoje. Dispõe-te, posicione-se, assuma a posição em Cristo, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Quem é de Jesus, segue a Jesus. O vento sopra aonde quer, João 3,8, e não aonde eu quero. Então, se é de Deus, se o Senhor me chamou, eu não posso ficar barganhando com o Senhor. Eu preciso me posicionar, e o Senhor confirma. E o Senhor confirma. Os irmãos estão entendendo? Versículo 23 de Mateus 7. Então lhes direi claramente: nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, que nenhum de nós ouça essa sentença de Jesus. A vontade de Deus é que eu faça a vontade do Pai. E eu preciso da palavra para saber qual é a vontade do Pai. E tem uma direção clara que o apóstolo Paulo nos ensina, a vontade do Pai aos Tessalonicenses. A primeira carta, capítulo 4, versículo 3, só a primeira parte, ele diz claramente qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai, 1 Tessalonicenses 4,3 pois a vontade de Deus é essa, é a santificação de vocês. A vontade de Deus é a nossa santificação. Uma vez nascido de novo, agora eu preciso aprender a viver o novo de Deus. Eu preciso aprender com a palavra de Deus a viver uma vida nova. O Senhor, quando me perdoa, Ele me dá uma vida nova. Agora, com a palavra, Ele me ensina a viver uma nova vida, que é viver a novidade de vida, que só pode ser vivida no centro da vontade do Pai, e não no meu centro. A vontade do Pai me faz sair do centro, me faz parar de pecar, querendo ser o centro. Veja o que próprio Deus também fala a Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, e já estamos terminando. Nós precisamos deixar essa palavra para reflexão, porque restaurados pela verdade, não há restauração sem exercer a fé na palavra e colocá-la em atitude. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. E algumas traduções diz assim: maldito é aquele que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua humanidade mortal o seu braço forte, cujo coração já se afastou do Senhor. O que Deus está ensinando aqui a Jeremias? E o que nós temos a aprender? O Senhor não está dizendo que um filho não pode confiar no pai, porque senão seria contraditório. Como nós poderíamos confiar em Jesus, que é homem?
Ele não está falando isso. A melhor maneira de entender esse texto é compreendê-lo no contexto, mas nesse versículo, entendendo a aplicação de trás para frente. É assim, ó. Porque o meu coração se afastou do Senhor, eu olho para uma pessoa e eu elejo como o meu braço forte, a razão do meu viver. E eu sou capaz de, com isso, transformar uma relação que era bonita numa relação maldita. Porque eu faço daquele ser humano o centro da minha vida, e para que ele seja o centro, eu estou tirando Deus daqui. Porque o meu coração se afastou do Senhor. Os irmãos compreenderam? Toda vez, o marido é um presente para a esposa, a esposa é um presente para o marido, só que os dois são servos de Deus e pertencem ao Senhor. Um não é propriedade do outro, conforme o Senhor dá poder sobre o corpo. O corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa, mas ele não é o seu marido. Nosso dono é Cristo. A mulher, a esposa precisa servir ao marido no Senhor para a glória de Cristo. O marido deve amar a esposa e ser capaz de morrer por ela como Cristo amou a igreja e morreu por ela, por amor a Cristo. É por Cristo que nós vamos dar sentido ao propósito da nossa vida, e não pela minha própria governança ou devaneio. Somente em Cristo que eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Então, não está previsto desonrá-la, machucá-la, destruí-la e vice-versa. Eu preciso desse Jesus, porque se o meu coração se afastar do Senhor, eu vou pegar alguém da minha família e trazer para ser o centro da minha vida, e isso é pecado. Eu vou estar transformando uma relação bonita numa relação maldita. Os irmãos estão compreendendo? Eu não posso fazer isso, é pecado. Meu filho, nossos filhos são herdeiros e não senhores. Imagina Deus ouvir uma pessoa falar assim: minha vida acabou porque o meu filho foi embora, minha vida acabou porque a minha esposa foi embora. Como que a minha vida acabou? E mais, o que deixou de ser feito para chegar a tal divisão, permitindo que Satanás entrasse e completasse a obra? É pecado pegar uma pessoa e fazê-la como razão da própria vida, porque isso é uma ofensa a Deus. Eu preciso ser grato, eu preciso ser grato pela salvação, eu preciso ser grato pela minha família, eu preciso ser grato pelos meus filhos, e cuidar de tudo que o Senhor me deu para a honra e a glória de Deus, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel, aprendendo, inculcando, aprendendo a viver com Cristo, mas cada um no seu papel. É triste se Deus ouvisse que a minha vida acabou porque meu filho saiu de casa, porque a esposa foi embora. Onde estava Deus? Porque o teu coração se afastou do Senhor, você escolheu alguém para girar em torno dela e fazer dela o teu Deus na terra. E isso é pecado. É pecado. É por isso que Jesus orou, porque ele precisava que seus discípulos passassem pela prova e não deixassem de entender que tudo teria sua posição. O Senhor não vai mudar a regra por causa de mim. Não tenho eu que escolher a minha forma o meu momento, a hora que eu quero servir a Deus. Você ouviu a voz de Deus? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem.
Se você ouviu a voz de Deus, então você o siga. Não é mais no seu tempo. O tempo já passou. É o do Senhor. E se eu não colocar a minha vida no lugar que Deus espera, nada na minha vida virá para o lugar. Primeiro eu dou o passo de fé em obedecer ao Senhor, e depois o Senhor arruma a minha casa, porque Ele vai me dizer exatamente o que eu tenho que fazer para que as coisas venham para o lugar, e você não vai fazer nada diferente de obedecer a palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos faça lembrar do seu ensino, que o Senhor nos ajude a entender que a palavra de Deus é o que santifica e regenera os que são de Cristo, porque quem não dá crédito à a palavra não vai operar nada, mas ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o segundo ensino. E o terceiro ensino: a restauração começa pela palavra. A restauração começa Senhor, qual é o propósito para a minha vida? Senhor, como eu devo criar essa criança? Se vocês forem pegar em Juízes 13, quando o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, que era estéril, ele revela que ela teria um filho e disse como deveria cuidar. E ela corre para falar para o marido. E o marido fica na expectativa de encontrar com esse anjo. E quando o anjo aparece pela segunda vez, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, como eu devo criar esse menino? Talvez essa pergunta nós estamos deixando de fazer. Como devo criar? E por não ter feito esse ato importante, alguns têm colhido consequências muito tristes, porque depois não sabe mais como vai fazer, porque deixou de fazer aquilo que deveria ser feito no tempo que precisava ser feito. É lógico que o Senhor tem misericórdia, mas vai ter batalha. Melhor obedecer do que sacrificar. O melhor é obedecer. E finalizando, queridos, o nosso Deus está presente. O Senhor te chama pela palavra e você é restaurado pela palavra, porque a palavra é a verdade. É pela palavra que eu entendo o propósito do Pai. É pela palavra que eu vou negar a mim mesmo para fazer a vontade do Pai. Jesus, em João 15:3, diz para os discípulos que é a palavra que os limpa. Ele diz: vós já estáis limpos pela minha palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra, que não é do conhecimento, entende? É da palavra, porque a palavra é viva, vai botar em prática. E o desafio do conhecimento é que o conhecimento sem prática, sem praticar a fé, ele não tem um fim proveitoso. Ele escraviza. Mas o pouco que eu tenho, se eu aplicar, já frutifica, já transforma, já muda o cenário, já opera milagres. E aí eu não quero parar de ver os milagres acontecendo na minha família. Não quero parar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos abençoe. Estamos chegando ao final. Marcos, faz um fundo, por favor. Restaurados pela palavra, restaurados pela verdade. Essa é a vontade de Deus para os nossos dias. O nosso Deus está voltando. E aqueles que guardarem, tiverem as chaves do reino, que é o perdão e a palavra, esses encontrarão com o noivo. Deus separa o seu povo por meio da palavra. Deus, a
palavra de Deus santifica e regenera os que são de Cristo. E a restauração começa pela palavra. Eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus para dar um passo na minha vida. Eu preciso desse Deus para tomar uma decisão. Eu preciso desse Deus para que o Senhor traga para o trilho todos os trens da minha vida que estavam desgovernados. Eu preciso desse Deus para não destruir a vida do meu marido, para não destruir a vida da minha esposa, para não destruir a vida do meu filho, para não destruir a vida dos meus pais. Eu preciso de Jesus por isso. Eu preciso da palavra. Eu preciso de amar a tua palavra, Senhor. E é nessa noite que nós queremos te pedir. Restaura-nos. Refaça. Abra o nosso entendimento para a tua palavra e nos revista do poder que vem do alto, que é pela tua palavra, onde todas as coisas serão nítidas e nós conheceremos a vontade do Pai e dela não desviaremos, nem um pouco sequer para a direita, nem para a esquerda. Espírito, enche a minha vida. Espírito, liberar o perdão. Eu vou falar do teu evangelho. Eu vou viver o teu evangelho. Porque jamais vou ter uma palavra sem prática. Eu vou lutar para glorificar com a minha própria vida, com o meu testemunho, o Deus que morreu por mim, está no céu e voltará para nos conceder a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Podemos glorificar o Senhor com uma salva de palmas. Você não veio aqui hoje por acaso. O Senhor te trouxe aqui porque Ele queria e quer continuar tratando contigo.
nos abençoe. Pode vir aqui fazer uma oração e nos despedir. E depois quero convidar todos a abrirem o texto de 2 Coríntios 13:13. Nós vamos ler juntos a bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13. Pode orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa. Ouvimos a tua palavra, que é viva e eficaz. Oh, Senhor, obrigada, porque o Senhor falou conosco, nos abençoou nesta hora, e que nós possamos, meu Deus, sair daqui cheios do teu Espírito Santo, conhecendo, meu Deus, a tua palavra, e que nós possamos levar ela onde quer que nós estejamos, falar aos nossos filhos, aos nossos vizinhos e por onde quer que passarmos. Gratidão, meu Deus, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Pai, que o seu sangue seja derramado a cada dia sobre as nossas vidas, que nós possamos ser lavados com o teu Espírito Santo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos nós. Amém. Estamos encerrados no culto. Obrigado. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz da Esther mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o meu que derruba as muralhas, faz da Esther mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.